quero confirmar o meu cumprimento a um homem que está aqui neste plenário e que acolhe com o carinho evangélico, profético, com carinho cristão, como o padre que é, o padre Júlio Lancelotti, as pessoas que vão à sua igreja lá na Moca, na paróquia de São Miguel Arcanjo, e tem muitas pessoas que são de orientação sexual diferente dessa heteronormativa, que algumas pessoas acham que é a única permitida, portanto, pessoas gays, lésbicas, transexuais. Padre Júlio Lancelotti acolhe com um abraço de Deus, como Jesus fez um dia, sentado no meio-fio na Galileia, acolhendo uma mulher que estava sendo apedrejada por alguns homens machistas, que eram verdadeiramente os que traíam a confiança de Deus. Quero então agradecer e parabenizar o padre Júlio Lancelotti, que ilumina esta nossa tarde aqui na Comissão de Direitos Humanos, porque ele replica aquilo que Jesus de Nazaré fez diante de uma mulher que sangrava e que todo mundo a repudiava e que ele a colocou debaixo dos braços. Existem muitos discursos que são permeados de religiosidade, inclusive feitos por pastores ou por padres também, ou por pessoas que envolvem-se nas questões religiosas, mas que não têm nenhum apreço à vida. Eu quero dizer que eu sou um defensor, assim, até debaixo d'água, do governo do presidente Lula, o melhor presidente que esse Brasil já teve. E quero dizer que, ao defender o governo do presidente Lula, eu o defendo porque o presidente Lula é um homem comprometido com a vida. Porque se não fosse comprometido com a vida, ele deixaria aquele legado do presidente anterior, que deixou 35 milhões na linha da miséria, passando fome, catando osso no caminhão de lixo, ele deixaria as pessoas continuando na fome. Portanto, o presidente Lula é um homem amado, um homem querido, um homem comprometido com os pobres. Se ele não fosse esse presidente, se tivesse, por exemplo, o ex-presidente da República, o atual presidiário de 27 anos e 3 meses, aquele mesmo que negou vacina ao povo e que levou à morte 700 mil pessoas, se ele tivesse continuado a governar o país, certamente hoje nós teríamos um país ainda na miséria e na fome. Certamente hoje nós ainda teríamos negado o direito da comunidade LGBTQIAPN+, ter direito. Certamente hoje nós não teríamos, por exemplo, o direito das mulheres de terem a mesma remuneração que os homens cumprindo a mesma tarefa. Certamente nós não teríamos no nosso país uma realidade onde as mulheres que hoje são assassinadas por homens dentro de suas casas, por seus companheiros, assassinadas por pessoas. Outro dia nós vimos um vídeo de um pastor evangélico, e eu não estou dizendo isso porque eu sou católico não, porque certamente tem alguns padres que infelizmente fazem isso também, dizendo assim: quando você for agredida, não vá na delegacia denunciar, procure as irmãs da sua igreja e se aconselhe com elas. O presidente Lula diz diferente: se você for agredido, denuncie. Portanto, tem a DEAN, tem a Delegacia de Atendimento à Mulher, que está lá à disposição e é 24 horas por dia. Então, eu quero dizer isso. A deputada que me antecedeu, ela permeada de um discurso aparentemente fácil, certamente para fazer alguns cortezinhos para a internet, a deputada, ela falta com a verdade em alguns aspectos. Porque essa caderneta, a caderneta da gestante, ela é importantíssima, sim, na defesa da mulher. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Os fundamentos, é importante a gente lembrar, as principais funcionalidades e conteúdos, o acompanhamento digital permite centralizar os dados do pré-natal, histórico de vacinas, que eles negaram, são negacionistas. Muitos dos que estão aqui são negacionistas, acham que a criança não deve vacinar, que não admitem que vão virar jacaré, mas devem pensar nisso. Centralizar os dados do pré-natal histórico de vacinas, exames em um único lugar no seu celular, plano de parto integrado, conta com áreas dedicadas para a gestante registrar suas preferências sobre acompanhante, posições para o parto, alívio da dor, procedimentos, direitos e proteção, orientações sobre direitos trabalhistas, assistência social, informações claras sobre como identificar e denunciar a violência obstétrica. Esta é a nossa luta. É a luta da caderneta da gestante para a gente melhorar a vida das mulheres. A gente precisa, em alguns momentos, sabe, presidenta, aprender a sair do armário. Sejamos o que a gente é, não tenham medo de assumir a sua identidade nem a sua orientação. Vamos adiante. Obrigada, senhora presidente. E a reunião, como já houve o acordo... Depois o senhor lê toda, como já houve o acordo em relação
ao aproveitamento do painel e nada mais havendo a tratar, Meu tempo declaro de líder, encerrada. O senhor não pediu antes e a gente acertou antes que nós teríamos foi pedido, a senhora última presidente, fala. Foi pedido. Tá aí, meu tempo Foi de líder. solicitado, deputado? Você disse que estava sem voz? Deputado delegado Éder, com sua fala. 8 minutos. Peço conscienciosidade. Senhora Foi o padre presidente, Júlio, não fui eu, não. Deputado Éder Mauro, por gentileza. senhora presidente, muito Eu não tinha obrigado. observado que o senhor tinha mantido a solicitação. Obrigado, eu sei, eu não passaria batido. E eu sei que a senhora não me deixaria sem voz. Não. Posso contraditar sua opinião, mas sem voz, jamais. Olha, senhores e senhoras, inclusive jovens que aqui estão. Quando a gente vê um discurso como o do último deputado, querendo contrapor uma mulher, mãe, que mostra a realidade do que acontece nesse país, onde pessoas, não só nesta comissão, mas na comissão, inclusive, de direito das mulheres, trata a mulher como cadela, trata a mulher como pessoas que gestam, querendo desfigurar a figura, a essência da mulher. Isso é inadmissível. Então, deputada Cris, parabéns pela sua posição em defesa da mulher, criticando este documento, que eu nem nome vou dar a ele, que simplesmente quer colocar, como coloco na cabeça dos nossos universitários, nas escolas de ensino médio e até nas escolas infantis, modelos diferentes de família, direcionamento de um lado só, sem mostrar a realidade do que acontece no país. Esses absurdos de tratamento de mulher nesta comissão, tenho certeza que Vossa Excelência, como mulher, não aceitaria. Então, pela questão até da minha voz, eu gostaria muito, e a participação da juventude, eu vejo muitos aqui, é importante. É importante que vocês me ouçam, é importante que vocês ouçam o outro lado, mas é importante que vocês façam, junto com os pais de vocês, os valores do que é certo e do que é errado. Não deixem as suas cabeças puras e que absorvem o conhecimento para o que vocês vão decidir no futuro, ser simplesmente destruído por esse ou aquele discurso. Destruir a mulher não é papel de parlamentar e nem desta casa. Passo a palavra, por isso, por questão de defesa da mulher, desses últimos minutos, para minha colega deputada Cris, que foi citada pelo colega deputado. Obrigada pela deferência, deputado Éder Mauro. E, assim, com todo o respeito que eu tenho a todos os parlamentares, a gente diverge, sim, em ideias, mas eu não aceito, em hipótese alguma, inclusive eu desafio o parlamentar que me antecedeu, a provar, a mostrar onde que eu faltei com a verdade. Porque tudo que eu disse está exatamente na caderneta. Eu citei exatamente o que está na caderneta. O que deveria ter a caderneta? Algo relacionado única e exclusivamente ao desenvolvimento, sim, pré-natal e tudo mais relacionado à saúde da mãe e do bebê. Agora, tem que ter na caderneta interrupção da gravidez, que é aborto. Tem que ter conceito ideológico em caderneta de gestante. Tem que ter orientação nesse sentido? É evidente que não. Inclusive, eu convido o deputado que me antecedeu, porque, sinceramente, tá falando que tá buscando cortezinho, que a gente tá buscando cortezinho pra lacrar, deve estar me confundindo com a presidente da Comissão da Mulher, só pode. Não é possível. Deve estar me confundindo, ou então tá se olhando no espelho. Porque aqui a gente não tem isso, não. Aqui meu compromisso moral é com a verdade. Inclusive, convido, se não quiser ler a caderneta inteira, lê então lá as páginas 29 a 33, 32 a 33, 9, 10, 83, 84, 85, de 83 a 90. Lê essas páginas. E vamos ver se realmente não está ali cheio, recheado de conteúdo ideológico. Porque se a gente fala de caderneta de gestante, a única coisa que deveria ter é algo voltado para a saúde da mãe e do filho. Não pavimentação de caminho para tratar de aborto. Ou então, gravidez não desejada, indicando essa mulher praticamente o caminho de aborto também. E detalhe, sem contar os conceitos subjetivos. A própria falta de definição jurídica para certos conceitos. Aqui, por exemplo, eu até
puxei aqui uma parte para mostrar o grau de subjetivismo, tem aqui uma parte que diz assim, se a pessoa se sentir mal. Quer dizer, a própria primazia aqui são das percepções emocionais e não daquilo que é definido conceitualmente, não definição jurídica. E as implicações que tem no âmbito criminal, a partir desse tipo de coisa, são enormes, são inúmeras. Então, quer dizer, vamos tratar, quer divergir de mim, não tem problema nenhum, pode divergir à vontade, a gente vai ter um ótimo e sadio debate no campo das ideias. Agora, dizer que eu faltei com a verdade, isso eu não vou admitir, não. Porque é uma coisa que eu não faço, até porque eu sei muito bem que é o pai da mentira. E a gente sabe que ele tem muitos filhotes, mas não é meu caso, não. Eu tenho compromisso moral com a verdade. Então, não vou admitir que falem que eu faltei com a verdade aqui. Não vou admitir também que me meçam com a régua deles. Isso eu também não vou admitir, não. Então, eu estou aqui só para contextualizar e esclarecer, porque eu repito e reitero tudo que eu falei. Aqui, essa caderneta, infelizmente, que deveria se prestar à proteção da mãe e do bebê, em que pese, sim, possa falar em alguma medida, tem que falar alguma coisa, né, de pré-natal, etc. Mas não é esse a tônica principal. Não é esse o principal da caderneta. Parece que o principal da caderneta é a instrumentalização política ideológica. E sim, o apagamento simbólico do conceito de mulher. Isso aí é uma coisa que está irrefutável. É só ler a caderneta. Muito obrigada, senhora presidente. Antes de encerrar a reunião, usando a minha prerrogativa de presidente, eu tenho que esclarecer questões. Primeiro, todos estão convidados a estarem no momento do debate dos projetos para que nós possamos falar ipsiliteri, o que consta dos projetos. Então, em relação ao projeto aprovado acerca do amparo com descontos para a comunidade, abrigos de comunidade que abriguem, não é, pessoas da comunidade LGBT, nós teremos ainda a possibilidade do debate dos critérios na Comissão de Minas e Energia, na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição e Justiça. Em relação à caderneta da gestante, ela trata sobre o elemento crucial do acompanhamento da gravidez. Se há elementos que fogem a esse objeto, eu sugiro um debate na Comissão de Saúde, porque os elementos cruciais da gestação, anotação do pré-natal, exames, marcação de exames, data e forma de parto estão previstos na caderneta. Inclusive, espero que os agentes comunitários de saúde possam fazer uso desta ferramenta do Ministério da Saúde. É fundamental dizer isso, porque quando a gente ideologiza decisões do Poder Executivo, evidentemente, está em pauta as posições políticas que são diversas e múltiplas nesta comissão. No entanto, é necessário que a gente vá a fundo nos objetos que são do interesse público. E desconstruir uma política pública aos olhos da sociedade não é exatamente a melhor forma de educar, em especial, a juventude. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!